Gente, nesse vídeo 251 da Comissão Cidadã de Inquérito, a gente vai apresentar um comparativo sobre o momento das dúvidas das eleições de 2014 para as dúvidas das eleições de 2022, tá certo? Porque a gente está vendo aí muitas pessoas falando, e a CCI, gente, a Comissão Cidadã de Inquérito, tem uma preocupação muito grande com a verdade, tá certo? E a gente tem uma preocupação muito grande em preservar o processo eleitoral. Porque não é a nossa intenção aqui pôr fogo no parquinho. Então, às vezes tem um site aí que até um cara está até bem intencionado, tal de Coronel Cury, até gostaria que esse vídeo chegasse a ele, porque ele é uma pessoa que está assim, ansiosa, sabe, para entender essa coisa da urna eletrônica. Então existe muita cisma, sabe? Existe assim muito folclore em torno disso, sabe? Por quê? Porque as pessoas ficam vivendo no mundo de mistério, no mundo de parece assim, teoria da conspiração. Então, fica todo mundo assim, imaginando coisas, entendeu? E a Comissão Cidadã de Inquérito tem a preocupação de trazer para você, de forma cristalina e transparente, aquilo que realmente é de verdade, tá certo? Porque nós criamos essa comissão para isso, para chegar à verdade e pacificar o país. O mais importante desse projeto nosso, da Comissão Cidadã de Inquérito, é trazer a pacificação. E só chegando à verdade dos fatos é que você encontra a pacificação. Então, é muita responsabilidade nossa aqui, eu como presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, trazer para você um estudo baseado em fundamentos sólidos, tá certo? Nós passamos aqui mais de um ano debruçado sobre isso. Eu acho que não tem hoje, no campo da direita, né, ou no campo do centro, ninguém com mais autoridade para falar sobre o processo das urnas eletrônicas do que esse canal da TV Del Rey e TV Del Rey 4, e assim como o perfil João Paulo Guimarães no Facebook, tá certo? Por quê? Porque nós estudamos, debruçamos e levamos a sério o que estamos falando aqui. Então é importante que você preste bem atenção nessas análises que a gente vai trazer aqui. Nós vamos fazer um comparativo, tá certo? E vamos trazer aqui dois momentos distintos, tá certo? Da auditoria das eleições de 2014 e da auditoria das eleições de 2022. E qual que é a diferença? O que avançou de lá para cá? O que pôde e o que não pôde ser feito antes ou depois, tá certo? E vocês vão entender também muita coisa que vai acontecer agora no parlamento lá nos Estados Unidos, com o depoimento de Elon Musk, tá certo? Esse vídeo tem tudo a ver com isso, por isso que é importante que você preste atenção até o final, tá bom? Então vou me apresentar para vocês. Eu sou João Paulo Guimarães, falando diretamente de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Direto da terra de Tancredo, direto da terra de Tiradentes, onde nasceu a Inconfidência Mineira, vamos trazer para vocês os melhores argumentos que vai fazer com que você entenda esse problema do processo eleitoral, tá certo? Porque agora nós estamos no momento de abertura de poder falar o que precisa ser dito. Então, vamos lá? Então, vou trazer aqui uma reportagem, tá certo? De escavações feitas, certo? Nesse arquipélago da internet, que vai trazer o técnico de TI que fala sobre a auditoria que foi feita a pedido do PSDB, quando a Dilma ganhou do Aécio, né? E aí o PSDB foi para cima, querendo auditoria, querendo contagem de votos, porque não aceitou, né? Porque eles tinham umas pesquisas internas de partidos que davam a vitória para Aécio Neves, mas que na hora a urna eletrônica deu o contrário, então o PSDB, né, foi para cima, queria descobrir. Só que olha o que aconteceu.
debate sobre a segurança da votação eletrônica não se encerra com as eleições deste ano. É o que diz o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, um dos técnicos que auditaram as urnas a pedido do PSDB. Ele conversou por Skype com o repórter Mauro Talhaferri. Amilcar, uma delegação da Organização dos Estados Americanos acaba de atestar a segurança do sistema eleitoral eletrônico brasileiro. Você concorda com esse parecer? Olha, ontem nós apresentamos uma manifestação, uma nota de esclarecimento assinada por 5 técnicos que participaram da auditoria das urnas eletrônicas de 2014, porque o chefe da delegação da OEA havia dito que a auditoria teve pleno sucesso e isso demonstrava que o sistema eleitoral brasileiro dava para ser auditado. Como não é essa a verdade, o nosso relatório diz o contrário. O nosso relatório da auditoria de 2014 diz que o TSE não permitiu que a auditoria se desenvolvesse a contento, de maneira que foi inconclusiva a perícia. Nós entregamos, então, uma nota de esclarecimento à OEA solicitando que eles considerassem que eles estavam usando o nosso relatório de maneira imprópria, né? Porque a auditoria de 2014, que foi feita sobre o sistema eleitoral, não pôde ser efetuada de maneira clara porque a Justiça Eleitoral não permitiu. Amilcar, alguém alguma vez já conseguiu fazer uma auditoria começo, meio e fim no sistema eleitoral brasileiro, nas urnas eletrônicas brasileiras? Não. Eu acompanho, eu tento fazer esse procedimento de auditoria desde o ano 2002, quando foi a primeira vez indicado por um partido político acompanhar o movimento dos sistemas. E lá para cá, toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, todo o trabalho que a gente tenta fazer é bloqueado pelas recomendações ou pelas resoluções que a Justiça Eleitoral impõe, que o administrador eleitoral impõe, né? Então a gente só pode fazer o que eles permitem, nunca a gente pode fazer o que a gente quer como auditor. Então a gente não tem como afirmar de modo conclusivo se o sistema é seguro ou se ele não é seguro, nem para um lado nem para o outro. Não existe uma conclusão, é isso que a gente pode... É exatamente essa conclusão da auditoria de 2014. O que a gente fala é o seguinte: a parte da totalização, transmissão e totalização, que é a etapa final do processo eleitoral, esta dá para fazer auditoria, e nós fizemos auditoria em 2014 e dissemos que não houve problema. Agora, a primeira etapa, que é a coleta e registro dos votos, e depois a soma dos votos, e gera aquele boletim de urna, toda essa primeira etapa ocorre nas urnas eletrônicas. Essa etapa não pode ser auditada, a Justiça Eleitoral não permite, ela não imprime o voto para que a gente possa fazer uma auditoria contábil e não permite uma auditoria do software eficaz, eficiente. Então a conclusão é que não dá para concluir nada, não tem como afirmar que as urnas eletrônicas funcionam corretamente. Bem, essa entrevista foi feita com o técnico em 2014, depois que aconteceu o resultado das eleições, que o PSDB tentou fazer essa auditoria, né? Pediu recontagem de voto, tanto que eles foram recontar, mas assim, no boletim de urna. Mas o que eles queriam? Eles queriam ter acesso ao log das urnas eletrônicas. E na época o TSE não deixou, entendeu? Por quê? Porque pelos logs das urnas eletrônicas você tinha uma leitura mais apropriada. E aí, a partir disso, o que aconteceu? O Congresso reuniu, né, e foi para cima. Não, a gente quer voto impresso. E você vai ver aqui o candidato do PSDB na época, Aécio Neves, defendendo o voto impresso. Vamos ver isso aí. Ser favorável à emenda 24 e, portanto, eu estou dando parecer favorável à emenda 24 do senador Aécio, trazendo de volta o texto da Câmara do voto impresso. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. E acho que esse avanço proposto pela Câmara, aprovado pela Câmara dos Deputados, deveria ser seguido pelo Senado. Eu só queria alertar o senador Aécio e o senador Romero Jucá que o presidente Lula sancionou o voto impresso.
E ele foi para o Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional. Já houve essa declaração pelo Supremo Tribunal Federal. Só estou querendo levantar esse ponto. A preocupação com a votação e a possibilidade de voltarmos com voto impresso. É como se nós estivéssemos votando a morte da urna eletrônica, na prática. Voltar para o voto impresso, nós podemos estar criando um gravíssimo problema. Primeiro, enterrando a urna eletrônica, matando e enterrando. E segundo, fazendo com que as eleições no Brasil não tenham mais fim. O que nós estamos querendo é dar a tranquilidade à sociedade brasileira da eficiência das urnas. O voto vai estar impresso. Como? A impressão é na cabine indevasável. O voto é impresso. A impressão é na cabine indevasável. Ele vai estar lá impresso na mão das pessoas. A realidade é que a sociedade brasileira já não confia mais apenas na urna eletrônica. São vários casos, relatos, isso vai contaminando aquilo que é fundamental numa campanha eleitoral, que é a confiança no voto dado. Não poder apurar uma eleição é algo que realmente não transmite confiança. A impressão é uma margem de segurança exatamente para o eleitor e para a democracia. De quase 13 mil internautas que acessaram, 92% são favoráveis à impressão do voto. Os sistemas, por mais perfeitos que sejam, são vulneráveis sim. Foi provado aqui no Senado Federal pelos especialistas da Paraíba, especialistas da UNB, são vulneráveis. Dada a consistência da argumentação tecnológica de que sim, um hacker pode invadir uma urna eletrônica e uma votação. Os sistemas, como a senadora Ana Amélia disse aqui, não tem como, eles são realmente vulneráveis. Na Alemanha, a urna eletrônica foi rejeitada porque a Suprema Corte alemã disse que não pode aceitar um sistema eleitoral que não pode ser auditado. Portanto, o sistema da urna é vulnerável sim. Por não poder recontar os votos da urna eletrônica é que a Alemanha rejeitou o sistema. É por não poder recontar os votos que a democracia madura americana usa um sistema eletrônico diferente do nosso. Temos que imprimir esse voto. Temos que garantir ao cidadão brasileiro essa garantia, essa segurança de que ele terá certeza de que o seu voto será computado. Vou encaminhar o voto do PT contra, porque essa emenda ela é ambientalmente incorreta, ela é, do ponto de vista da agilidade e da segurança que se quer ter com ela, traz a insegurança e ela não deve ser aprovada. Senador, o voto do PT é não. Nós vamos fazer com papel reciclável, presidente. Está, portanto, aprovado as emendas números 24 e 86. Agradeço aos senhores parlamentares. Então, gente, presta atenção. Foi aprovado no Senado. Já tinha sido aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados. E aí, essa PLS, né, 75 de 2015, foi para o Senado. E olha só, vamos ver aqui no placar, né, votação simbólica dos líderes, né? Olha aqui. O PMDB de Michel Temer, tá certo? 16 senadores votaram sim. O PT, 12 votaram não. E o PCdoB, 1 votou não. Então, dos totais de votos contrário, só PT e PCdoB que votou não. Aí você tem PSDB, de Geraldo Alckmin, da época, né? Aécio Neves, Alexandre de Moraes, 11 votou sim, tá certo? 11, quase a bancada inteira, ou toda a bancada do PSDB, tá certo? E o PPS também votou sim. O PDT votou sim, 6 senadores. O PSB, hoje, do Geraldo Alckmin, tá certo? Que é o vice do Lula, 6 senadores votaram sim. PSC, 1 votou sim. O DEM, o Democrata, 5 votou sim. O PSOL, gente, o PSOL, na época, 1 votou sim. O PP, aí, ó, desse pessoal aí que apoia o governo Lula,
3 votaram sim. O PR, 4 votaram sim. O PSD do Kassab, 3 votaram sim. Ou seja, 57 sim, 13 não. Num quórum de 70 senadores, tá certo? São 81, mas esse quórum de 57 sim é uma ampla maioria, tá certo? Mais de 2/3 do Senado. Juntando com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, uma ampla maioria votou. E isso aconteceu em 2015, depois que o Aécio, quer dizer, que o PSDB não conseguiu fazer a auditoria da urna eletrônica, porque a Justiça Eleitoral impediu acesso a esse mecanismo que se chama log das urnas. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para 2022, tá certo? E aí é um outro TI, que foi outro especialista que fez a auditagem, tá certo? Agora, a diferença de 2014 para 2022 foi muito grande. Sabe por quê? Porque presta bem atenção. Em 2022, a partir daquele movimento dos partidos de centro-esquerda, tá certo? E direita na época, só PT e PCdoB que eram contrários ao voto impresso, né? Junto com a urna eletrônica, mas tinha que ter esse comprovante. Você entendeu? Aí o que aconteceu? Houve um avanço no processo de segurança de urna eletrônica. Então, as urnas que vieram depois de 2015, né, que foram essas de 2020, né? Essas urnas que foi fabricada durante o governo do Bolsonaro, tá certo? Elas tinham uma camada de segurança que dava mais, assim, tranquilidade para quem fosse votar. E aí, nas eleições de 2022, que era para ter usado apenas essas urnas com tecnologia de 2020, não. Eles aproveitaram as urnas de 2015 e as urnas anteriores. Então, metade das urnas, mais da metade das urnas, eram anteriores a 2015. Essas que têm esse problema, tá certo? E a outra metade das urnas eletrônicas de 2022 foram as modernas. Quer dizer, menos da metade, 40 e poucos %, tá certo? Eram as urnas novas. E aí o que aconteceu? Quando foi fazer a auditoria, aconteceu algo diferente, tá certo? Aquilo que era proibido em 2014 passou a não ser proibido em 2022, ou seja, a publicação dos logs das urnas na internet para que os técnicos de TI fizessem, baixassem esses arquivos e fizessem a leitura dos logs. Então, o que aconteceu de 2014 para 2022, tá certo? Os logs foram baixados e aí aconteceu o quê? A inconsistência das urnas eletrônicas, das antigas para as novas. E o que significa essas inconsistências? As inconsistências eram o seguinte: nas urnas antigas, o Lula ganhou as eleições. Nas urnas novas, fabricadas depois de 2015, o Bolsonaro ganhou as eleições. Só que essas urnas foram esparramadas aleatoriamente em todo o território nacional. Tá certo? E aí ficou aquela dúvida. Por que as urnas eletrônicas de 2015, anterior a 2020, as fabricadas de 2015 para baixo, o Lula ganhou? E nas urnas de 2020 para cima, as novas, o Bolsonaro ganhou. Aí eles foram fazer uma leitura nos logs das urnas, para saber o que aconteceu. Nas urnas novas, tudo bem, tudo certinho. Nas urnas antigas, apareceram algumas anomalias
que foram detectadas nos logs das urnas. Por quê? Porque agora a tecnologia permite isso. Então foram constatados que nas urnas novas, nas urnas antigas, essas antigas de 2015 para baixo, entendeu? Nos logs dessas urnas, a somatória delas, do total dos votos, né, dava um pouco mais de 4 milhões de diferença. Algo assim. E esses votos de 4 milhões de diferença aconteceram depois das 17 horas, porque isso está registrado nos logs das urnas. Foram encontrados mais de 4 milhões de votos. Entendeu? E aí a gente entende que esses 4 milhões de votos que aconteceram após o horário eleitoral, olha que encerra as urnas eletrônicas, entendeu? Encerra o período eleitoral, é que acontece aquele fenômeno que vocês já estão cansados de saber, do qual o ministro Gilmar Mendes chama de o mesário pianista. E que o Flávio Dino, né, numa entrevista que ele deu muito antes, né, porque ele tinha perdido lá no Maranhão uma eleição para governador assim, nessas circunstâncias. Na época ele estava enfrentando, né, o candidato do governo do PT, que era a Rosiana Sarney, que tinha coligado com o José Sarney, junto com o PT, para dar uma base de apoio maior no Congresso, na época. E o Flávio Dino, né, era esquerda, mas ficou chateado com isso. Aí ele foi para a televisão e detonou, falou, não, o que acontece? O mesário, com a sua digital, ele abre a urna, entendeu? E ele lê lá o título de eleitor daquele que não veio, daquele que faltou, daquele que morreu, e vota no lugar dele quantas vezes ele quiser. Aí o que aconteceu? Esses 4 milhões de votos aconteceram depois. Como a diferença do Lula para o Bolsonaro às 17 horas devia estar em torno de perto de 2 milhões, esse período após as 17 horas foi usado para quê? Para empatar e para ultrapassar. Por isso que as eleições nunca encerram às 17 horas em ponto, as apurações nunca aconteceram às 17 horas em ponto. Ah, fechou às 17 horas, 17h15, você já tem o resultado. Por quê? Porque isso aí são mídias instantâneas. Isso é enviado automaticamente, isso chega em tempo recorde, assim, questão de fração de segundos. Você consegue mandar todos os arquivos das urnas eletrônicas, dessas 400 e quase 500 mil urnas eletrônicas, você consegue mandar isso rapidinho, isso é totalizado rapidinho, porque é informação, entendeu? É tecnologia, é informática, tá certo? É internet, é dados, transmissão de dados, isso vai rápido. Aí o que acontece? As urnas vão sendo fechadas na medida que elas vão se esgotando, esses votos que acontecem depois das 17 horas, até ultrapassar o Bolsonaro. E foi assim com o Aécio, até ultrapassar o Aécio. Por isso que, ultrapassou, aí vai mais 1% de vantagem para dizer que foi pau a pau, entendeu? E que aí o cara do PT ganhou, certo? E aí, agora nós vamos trazer um leitor, e aí vocês vão entender por que o Elon Musk vai estar agora lá no Congresso dando depoimento, tá certo? Falando da censura que o Alexandre de Moraes impôs nas mídias brasileiras, na internet, por quê? Porque essa informação já tinha sido vazada. E aí era imprescindível que isso não viesse a público, tá certo? Agora o Congresso americano está sabendo disso. Isso que nós vamos falar aqui vai ser dito lá por Elon Musk, mas nós vamos trazer para você aqui, tá certo? Preste atenção. No dia seguinte do segundo turno, o segundo turno foi dia 30, né? No dia 31, o TSE publicou no site, né, todos os arquivos log de urna das quase 500 mil urnas. Eu acho que isso é um avanço extremamente positivo. O que é um arquivo de log? Arquivo de log é o arquivo onde são registrados em cada linha um evento que aconteceu na urna. Então, liguei a urna, carreguei um software. Cada urna individualmente. Cada urna gera o seu. Sim, entendi. Né? Cada urna gera o seu. Então, tudo que lá, acontece tudo lá. Eleitor coloca o dedo e a biometria deu certo. Ou biometria deu errado.
tenta o segundo dedo, tenta o terceiro dedo, tá tudo lá. Pode crer, pode crer. Aí de repente diz assim, o cara foi autenticado, pode votar. Aí tem, eleitor votou deputado federal, eleitor votou deputado estadual, senador, governador, presidente, beleza, vamos em frente. Então, cada linha é um registro de uma atividade. Então tem quase 500 mil de urnas. Cada urna tem 10, 12, 15. Esse troço vai dar bilhão de linha. E deu. Bem, eu mostrei aqui rapidinho do que ele está falando. Ele está falando disso aqui, ó. Esse é o arquivo de log das urnas, tá certo? Inclusive esse material aqui foi cedido por ele, né? Por Rocha, pelo Dr. Rocha, tá certo? Então, ele vai falar sobre isso. E cada vez que ele falar sobre isso, nós vamos voltar aqui para explicar para vocês sobre o que se trata. Certo? Vamos trazer para o começo para vocês entenderem. O segundo turno foi dia 30, né? No dia seguinte do segundo turno foi dia 30, né? No dia 31, o TSE publicou no site, né, todos os arquivos log de urna das quase 500 mil urnas. Publicou esses arquivos, tá certo? Esses arquivos é que foram publicados. Acho que isso é um avanço extremamente positivo. O que é um arquivo de log? Arquivo de log é o arquivo onde são registrados em cada linha um evento que aconteceu na urna. Então, liguei a urna, carreguei um software. Cada urna individualmente. Cada urna gera o seu. Sim, entendi. Né? Cada urna gera o seu. Então, tudo que lá, acontece tudo lá. Eleitor coloca o dedo e a biometria deu certo. Ou biometria deu errado. Tenta o segundo dedo, tenta o terceiro dedo. Tá tudo lá. Pode crer, pode crer. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Solicita digital. Lá em cima, na primeira linha, tá certo? Solicita digital, tentativa 3, de 4 tentativas. Capturada digital, tentativa 3, de 4. Aí tem um código ali. Aí vem, digital capturada não corresponde à digital do eleitor. Polegar direito inscrito. Aí vai descendo. Vota. Número de tentativas de reconhecimento do dedo, tentativa 3 de 4. Aí, solicita digital, tentativa 4 do 4. Tudo isso vem com data certinho, tá certo? E a informação, vota. Aí vem, capturada a digital, tentativa 4 de 4. Entendeu? Não capturada. Dedo reconhecido. E o score para habilitá-lo. Polegar esquerdo, né? Parará. Aí vem hora, aí vem, mas esquece essa hora que o eleitor votou. Continua ali embaixo. Vota. Tipo de habilitação do eleitor. Biometria. Voto confirmado para deputado federal. Voto confirmado para deputado estadual. Tecla indefinida pressionada. Voto confirmado para senador. Aí vem código, aí vem. Aí aparece o nome de alguém aqui. Aí lá no começo fala assim, ó, erro de escrita de texto. Entendeu? Aí vem urna desligada pela chave. Aí o que acontece? Nós vamos chegar lá. Agora vamos escutar o técnico falando. Aí de repente diz assim, o cara foi autenticado, pode votar. Aí tem, eleitor votou deputado federal, eleitor votou deputado estadual, senador, governador, presidente, beleza, vamos em frente. Então, cada linha é um registro de uma atividade. Então tem quase 500 mil de urnas. Cada urna tem 10, 12, 15. Esse troço vai dar bilhão de linha. E deu. Nós temos uma base de dados montada que tem 4 bilhões, 287 milhões, e uns quebrados, de linhas. De todas as urnas juntas. Pode crer. Como é que a gente faz isso? Antigamente não dava para fazer. Hoje tem análise de dados. Hoje tem plataformas na nuvem. Você cria, claro, você vai lá, coloca essa base de bilhões e você diz assim, eu queria saber em todas as urnas quantas vezes apareceu a mensagem
urna desligada pela chave. Aí o cara vai lá, faz a conta, o programa faz automático, de repente diz 80 mil. Então você entendeu a diferença da auditoria desse ano de 2022 para a auditoria de 2014, na época da campanha Dilma e Aécio? Ou seja, primeiro que eles não conseguiram ter acesso a esses logs das urnas. Eles alegaram que o TSE não liberou esses arquivos para eles. Lógico, sem essa computação dos votos, que é aí que acontece, que é aquilo que ele falou, a primeira etapa, né, a hora que o eleitor vota, esse registro da computação do voto, não foram liberados para os auditores na época. Por quê? Porque ali tinha um problema. E aí o TSE segurou. Por isso que o Aécio ficou chateado e foi para cima, e o PSDB foi para cima, falou, não, isso está errado. Aí veio a Lava Jato, vamos caçar a Dilma, vamos prender o Lula, porque esse negócio aí está mal explicado, essa turma está segurando o osso aí, né, com os caninos. Então, para a gente tirar essa turma daí, vai ter que ser assim, né? Então, e aí ele fala, né, urna desligada pela chave, 80 mil vezes. Está aqui, ó, onde tem esse erro, está vendo o amarelo? Está aqui, ó, o erro de escrita, papapá. Aí aparece um nome, José Paulo de Andrade, né, ó, nome completo do eleitor. Do eleitor ou do mesário, tá certo? Porque a urna foi desligada pela chave, tá certo? E aí, ó, quando desliga a urna pela chave, olha os comandos que aparecem depois, entendeu? Fechando o arquivo do log. Aí depois, início das operações dos logs. Urna ligada em 2/18/2022, às 11 horas e 18 minutos e 19 segundos. Aí vem, iniciando aplicação oficial, primeiro turno, papapá. Depois vem, versão da aplicação. Aí, onça pintada. Aí, isso aqui é um código deles lá. Identificação do modelo de urna. Urna eletrônica 2010, ou seja, urna antiga, tá certo? Aí vem log, iniciando o registro de log no MI e no ME da urna eletrônica. Resultados de verificação de mídia externa estática, verificou. Resultado de verificação de mídia externa dinâmica, verificou. Tamanho da participação dinâmica de dados de MI, 299,2 megas, tudo bem. Turno, primeiro turno, papapá. Identificação do modelo de urna, UE 2010-2012. Ou seja, quando reinicia, né, ele desliga na chave. O programa é desligado na chave, né? Aí corta a eletricidade. Por quê? Porque a urna travou. E aí, por que a urna travou? Será que foi o superaquecimento? 80 mil vezes durante o período de votação, né? A gente tem explicação do TSE falando que a urna eletrônica ela tem uma bateria que resiste durante o tempo integral de votar, para que ela não precisasse desligar. Ou seja, se faltar eletricidade, a urna funciona com a bateria. Tá certo? Tudo para garantir funcionamento normal da urna. Mas quando o mesário vai lá e desliga a urna pela chave e depois liga e reinicia tudo de novo, é porque a urna travou. Travou por quê? Porque foi o excesso de uso, né? Ou rapidez de uso, ou o mesário penista teve que ficar voltando lá no lugar do eleitor e aí tinha que fazer aquilo rápido, porque tem registro computando votos, né, de 6 a 10 segundos de um voto para outro. Aí você tem que acelerar. Por isso que o Gilmar Mendes diz que é mesário pianista, tá certo? O que acontece? É muita informação processada assim simultaneamente, e aí o que acontece? Os dados vão encavalando e vai superaquecendo o processador. Aí o que acontece? O sistema trava, e aí o mesário tem que ir lá, desligar e ligar de novo. Então tudo isso são elementos que a gente leva para a discussão para poder aprimorar isso aí, tá certo? Isso aconteceu, isso não pode acontecer e isso é grave, tá certo? Então vamos continuar ouvindo
o técnico de TI, né, que fez o levantamento, né, e uma leitura dos logs das eleições de 2022. E ele faz isso em segundos. Pode crer. Então, a gente passou a ter, com esse avanço da transparência do TSE, que é publicar o log e documentar como é que deve ser. E pelo avanço da tecnologia, possivelmente há 5 anos atrás, 4 anos, não dá para fazer isso. Sim. Seria muito caro. Hoje não é. Hoje está na nuvem e a gente faz. Tem um número aqui que está aparecendo 2 bilhões de vezes. Não pode. Tem um erro aí. Bem, vamos mostrar o número que ele está se referindo, tá certo? Eu vou até ampliar aqui para vocês verem. Ó, vou trazer uma ampliação aqui para vocês terem uma ideia do número que eles estão falando. O número é esse aqui, ó, 67 30 59 85, tá certo? Esse número 67 30 59 85, ele vai explicar o que acontece com esse número, tá vendo? Você tem aqui na primeira, né, na primeira coluna a data, a hora direitinho, aí você vem info e depois é esse número aqui, ó. E depois vota e aí vem os dados da votação, tá certo? Confirmando. Esse número aqui, ó, que aparece nas urnas antigas, não aparece nas urnas novas, tá certo? É onde está o problema da questão, tá certo? Nós vamos falar sobre isso agora. Vamos colocar aqui direitinho, né? E vamos deixar ele falar sobre isso. Preste atenção. E aí o que acontece? Em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas, de modelos antigos, que são os modelos que não são a última geração de 2020, existe esse número em todas as linhas, de todas as urnas, o mesmo número. Estou dizendo que existe uma coisa que a gente chama isso em auditoria de desconformidade. Quer dizer, devia estar igualzinho o que está no documento. Está diferente, não está conforme, é só isso. Tem uma coisa aqui que está em desacordo com aquilo que o TSE disse que devia ser. Mas é um... Não, tudo bem. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que esse número que aparece aqui não apareceu na época que o TSE estava fazendo uma demonstração. Entendeu? Olha, tem 2 arquivos diferentes. O primeiro arquivo que vocês falaram para a gente, que a urna funciona assim, não tinha esse código aí. Tá certo? E aí a urna funcionou normalmente. Tá certo? E agora, depois que apurou a votação em 2022, apareceu esse código, esse mesmo número, em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas antigas. Então, esse número não era para estar aí. Ele disse isso. Porque quando eles bateram um documento com... na época que a Justiça Eleitoral falou assim, ó, esse é o processo normal, é assim que vai funcionar, aqui está o documento. Bem, agora nós baixamos na internet, né, o log que vocês usaram para fazer as urnas eletrônicas. Nos logs das urnas eletrônicas apareceu esse número e que não apareceu na época. O que tem a ver com esse número? Tá certo? A nossa interpretação aqui é que esse número é usado para cadastrar a digital do mesário. Por quê? Porque como o eleitor que não tem a sua digital cadastrada, quem abre para ele é a digital do mesário. Então, em qualquer eleitor que for votar, entendeu? Caso a urna, a digital dele não reconheça, entra a digital do mesário. Então, o que tem em comum em todos os logs das urnas? Ou seja, o registro da digital. Ah, o mesário, quer dizer, o eleitor foi votar, a digital dele foi reconhecida, abriu. O outro foi votar, foi reconhecida, abriu. Mas o outro foi votar, não foi reconhecida. Então a digital do mesário é que abriu. Ou seja, para a segurança, né, do processo, qualquer eleitor pode ter a urna, pode ser problema na sua digital. E aí a digital do mesário entra para abrir a urna. Então, a digital do mesário está cadastrada em cada log para quê? Para poder abrir a urna para o eleitor votar. É a única explicação que pode ser dada para esse número que apareceu aí.
Mas o TSE não quis explicar. Vamos continuar assistindo. Aí fizeram lá o pedido administrativo. Mas qual é o argumento que eles dão para explicar que todas as urnas antigas têm o mesmo RG? Um argumento que eles, e eu posso falar porque eles publicaram o relatório, senão não poderia falar, mas eles dizem assim, olha, você poderia usar o código de carga, que é um código que é gerado lá toda vez que carrega um software, para associar o arquivo de log a cada urna. Mas que bom que você está dizendo que o código de carga vincula, né, diretamente aquele arquivo de log com aquela urna física. Então, essa dúvida não existe, nós estamos de acordo com vocês. Existe uma urna, não tem o número de série, mas tem o código de carga. Então, esse log e essa urna estão associados. Beleza. O log continua errado. Que explicação eles deram para ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Entendi. Eles só... Não, isso não explicaram. Eles disseram, não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Como é que um juiz forma opinião para tomar uma decisão? Como é que os ministros ali vão tomar uma decisão jurídica sobre um tema tão técnico? Você normalmente chama um terceiro. Então, o que a gente disse? Vamos criar, vocês criam uma comissão técnica independente. É claro que os membros têm que conhecer o assunto, têm que ser especialistas e tal, e eles não podem nem estar ligados com o partido e nem estar ligados com a justiça eleitoral. Vocês têm que trazer aí professores universitários, especialistas, formam uma comissão, 5 caras, lá sei. Esses caras vão analisar os argumentos que nós apresentamos, os argumentos que vocês apresentaram, e vão emitir a opinião deles independente. Aí, quando isso acontecer, o tribunal vai tomar a decisão. Quem toma a decisão final é o tribunal. E aí o tribunal pode decidir qualquer coisa. E aí o que aconteceu? Não deixaram fazer isso. Né? O que o Alexandre de Moraes fez na época? Quando isso foi apresentado, nesse relatório do PL, né? Ele falou assim, não quero saber. Ainda vou tacar uma multa em vocês. Não vai ter que fazer auditoria, não. Por quê? Porque não tem como explicar. Tá certo? E aí você vai na fala do Gilmar Mendes, é um mesário pianista. Você vai na fala do Flávio Dino. Que depois das 17 horas, né, a urna eletrônica, e tal. Então, a gente está aqui, não é para pôr fogo no parquinho, tá certo? Isso está lá no parlamento. Agora, vai ser discutido lá no parlamento. João, você está fazendo isso aqui, mas lá eles estão fazendo isso? Sim, eles vão estar fazendo isso. Tá certo? O que o Elon Musk tem? Ele tem esses elementos lá. Tudo, está tudo lá. O Congresso americano vai saber disso que a gente está falando aqui. A gente está dando de primeira mão para você o que vai acontecer nos Estados Unidos a partir dessa semana. Tá certo? Esse debate que está sendo levado para lá. Por isso que o Monark virou essa peça icônica da censura. Tá certo? O que explica a censura do Monark? Por quê? Porque ele levou lá o técnico do TI que fez a auditoria do PL. E ele colocou esses elementos. Só que isso, não pode falar, entendeu? É proibido. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento que você está vivendo e você sabe por que nós estamos falando. Tá certo? E agora eu quero falar para vocês o seguinte. Você pode trabalhar esse material que nós estamos fazendo com muita responsabilidade, tá certo? Porque a gente vê muitas pessoas falando coisas absurdas sobre o processo eleitoral, tá certo? E a gente não quer comprometer o nosso processo eleitoral, porque a eleição é a parte mais sagrada da democracia. Então, nós, da Comissão Cidadã de Inquérito, a gente está aqui para quê? Para defender o processo eleitoral, não é para criticar. É para defender a democracia, não é para criticar. Ou seja, é até para defender a urna eletrônica. Tem que melhorar? Tem esse problema? Tem, tá certo? Era assim que eles ganhavam as eleições antes? Era, entendeu? A Justiça Eleitoral fez tudo para não deixar descobrir? Fez, tá certo? Mas o quê? Nós queremos pacificar o país. Nós queremos tranquilizar os brasileiros. Aquilo que o Aécio disse em 2015, quando ele falou, olha, vamos votar esse voto impresso para dar tranquilidade para os brasileiros. Tá certo? Essa polarização, começou a acontecer de 2014 para cá, quando mostrei aquele primeiro vídeo, né, do auditor
das eleições de 2014, contratado pelo PSDB, não conseguiu fazer isso. Ou seja, colocaram uma mordaça no PSDB na época, entendeu? E o que aconteceu depois disso? Aconteceu que a direita começou a crescer de lá para cá, entendeu? E aí você teve, nesse período de 2017 para 2022, certo? Um certo assim, erro de percurso, tá certo? Aqueles partidos, aquelas lideranças que estavam defendendo a urna eletrônica, certo? Criou-se um consenso em torno daquele pessoal e falaram assim, olha, o Bolsonaro não é o nome que a gente gostaria que fosse o próximo presidente. Ele começou a crescer em cima daquele eleitorado que era daquele pessoal que defendia os votos impressos, entendeu? Que era o PSDB, que era o PSB, que era o PP, que era o PDT, né? Então, o DEM, né? Esses partidos, o PPS, ou seja, criou-se um certo consenso, como diz aquele ministro do GSI do governo Temer, né? O general Exchegoia, ele falou, olha, os políticos criaram um consenso que o Bolsonaro não era um nome que deveria ser o nome para presidente. E aí o que eles fizeram? Em vez deles, né, fazer um caminho diferente, vamos para o voto impresso e tentar ganhar do Bolsonaro? Não, o que eles fizeram? Eles se juntaram a esse esquema, porque depois o Alexandre de Moraes conseguiu ter acesso a essa informação, porque quando o governo Temer era poder, e foi quando o Bolsonaro ganhou, entendeu? O PSDB na época, que estava junto com o PMDB, que votou pelo voto impresso, né? Teve acesso a esses elementos, descobriu como é que é o esquema. E aí foi preciso o quê? Não, vamos adiar esse processo, esse lance do voto impresso. E aí juntou, o Alckmin saiu do PSDB, foi para o PSB para coligar com o Lula, tirar o Lula da cadeia e falar, não, vamos usar esse esquema mais uma vez, que é para tirar o Bolsonaro. Entendeu? E aí o Brasil virou esse caos a partir daí. E o general do GSI, Sérgio Exchegoy, estava certíssimo, entendeu? Na avaliação dele, que houve o golpe foi construído a partir dali. Tem uma entrevista nossa com ele aí, vocês podem acompanhar, tá certo? Aliás, ela bombou na internet, né? Então, para você quiser pacificar o país, apoie esse movimento da Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? A gente quer defender o quê? A democracia. E nós estamos lá agora sendo assunto no parlamento americano, por quê? Porque nós aqui estamos preocupados com a democracia. Esse governo que fica enchendo a boca para falar de democracia, tá certo? Agora está sendo vítima de parlamentares, de congressistas americanos que estão fazendo essa leitura. Então, o que eu estou trazendo aqui de primeira mão para você, tá certo? Por quê? Porque a nossa intenção é pacificar o país, tá certo? E para você conhecer mais sobre o que nós estamos falando, nós temos aqui, né, para você o nosso relatório desse tal mesário, pianista, que o Gilmar Mendes tanto apadrinhou aí, chamou pelo nome. Vou colocar aqui para vocês como é que vocês vão adquirir esse relatório, tá certo? É muito fácil, gente. É igual transmissão de dados das urnas eletrônicas, tá certo? Chega para você em tempo real. Esse relatório, ele vai em forma de PDF, forma de arquivo. O que você precisa fazer? Manda um Pix de R$20 para o e-mail jpnoticias@gmail.com, tá certo? Vai cair na minha conta no banco, tá certo? No pagamentos. Lá é João Batista Guimarães, que é o meu nome. Esse João Paulo é nome de mídia, tá certo? Você faz um depósito de R$20 a título de contribuição e aí pega esse comprovante, envia para o nosso WhatsApp 32999618000, tá certo? E aí a gente mantém esse link com você, porque aí a partir nós já temos o seu WhatsApp. E aí nós vamos enviar para você em PDF o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito.
esse relatório aqui, ó, que muita gente já tem, tá certo? E já conhece do que nós estamos falando, tá certo? Vou mostrar para você aqui o relatório. O relatório é esse aqui, ó. É o relatório do mesário pianista. Aqui explica tudo isso que vocês viram aqui de forma bem técnica, tá certo? E até para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram depois das eleições. E vamos mandar para vocês, junto também em PDF, o manual do mesário, certo? Que foi disponibilizado pelo próprio TSE. E que você vai ver na página 11, na página 17 e na página 20 e na página 13 os elementos que facilitam essa prerrogativa do mesário poder quebrar a segurança da urna eletrônica, tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, fico aqui me despedindo de vocês e vamos lutar junto com a gente, certo? Para pacificar o país. Vamos acabar com esse negócio de polarização, de revanchismo, tá certo? Esse negócio de discurso de ódio. Aqui ninguém quer odiar ninguém. O Brasil é um só, é uma nação só, tá certo? Nós somos uma grande família. A gente quer que o pai volte a conversar com o filho, né? Que os namorados voltem a poder conversar sobre política sem ter aquela coisa. Não, você não serve porque você apoia esse candidato, você apoia você é de direita, você é de esquerda. Esquece isso. O que a gente quer é verdade, é transparência, certo? Que ganhe quem ganhar, direita ou esquerda, mas que ganhe dentro do processo democrático, legítimo, sem falcatrua, sem essa maledicência, sem essa, certo? Esse jeitinho brasileiro, essa coisa que a gente sabe que é da nossa cultura, mas que a gente tem que evoluir para melhorar isso aí, tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas essas famílias brasileiras, tá certo? E que ilumine o Congresso americano, os nossos congressistas que estão lá nos Estados Unidos falando pela liberdade, falando pela democracia, falando pela transparência, falando principalmente pela liberdade de expressão. Por isso que aqui, João Paulo, direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. Não vamos nos dispersar, já dizia Tancredo Neves. Ninguém larga a mão de ninguém. É o Brasil pelo Brasil. Fiquem com Deus.